Olá, pessoal. Boa tarde aí a todos e a todas. Não é? Em mais uma das nossas lives das sextas-feiras, né, em que o Núcleo Solano Trindade busca trazer, né, vários temas com várias pessoas, trazendo abordagens diferentes para várias áreas, né, do conhecimento, várias situações políticas que estão acontecendo no Brasil, na cidade e no mundo. Hoje a gente vai conversar com o nosso ex-ministro, né, deputado federal e grande militante das questões da saúde, dentre outras, no nosso país, né, e na nossa cidade, Alexandre Padilha, que todo mundo já conhece bastante. Junto com ele, nós estamos trazendo hoje dois companheiros da UNAS, né, a Jaqueline, que ela é do Conselho de Saúde, né, Jaqueline? E o Reginaldo, que é da Rádio Comunitária de Heliópolis. Então, são pessoas que estão diretamente, né, na atividade nas áreas mais populares da cidade, né, em áreas em que a participação do movimento social foi muito importante no combate à pandemia. E para ajudar a gente aqui, né, do Núcleo, uma pessoa que tem também muita experiência na área de saúde, que é a Carolina, que é médica, é do Sindicato dos Médicos de São Paulo e também faz parte da Associação dos Médicos e Médicas pela Democracia do Brasil, né? Então, são três pessoas que têm bastante experiência nessa questão da saúde, nessas áreas, e o que o movimento popular está fazendo com isso, e Carol, que vai nos ajudar aí nisso para conduzir a live. Então, cada um de vocês, como a gente estava falando, falar mais ou menos uns 10 minutos para a gente poder ter um tempinho para o fim, para perguntas do pessoal que está ouvindo, e também para debater um pouco as questões. Vamos começar, Padilha, por Jaqueline, para deixar as nossas combativas mulheres falarem primeiro, depois você fala, e depois Reginaldo. Pode ser? Jaqueline, então, por favor, nos fale da sua experiência e da sua atividade aí na sua região. Se você puder explicar um pouquinho também para o pessoal que não conhece o que é a UNAS, né, para a gente começar a conversar. Por favor, Jaqueline. Boa tarde a todos, né? Eu sou a Jaqueline, faço parte do Conselho Municipal de Saúde, da Supervisão Técnica do Ipiranga também. Estou sempre tentando estar acompanhando essa área da saúde. Sou funcionária da UNAS, né? Hoje eu estou enquanto gestora de uma creche, onde a gente está aqui trabalhando com as famílias essa questão da pandemia. Um foco bastante importante que a gente precisa ter com as famílias aqui é a conscientização das vacinas, porque tem muitos pais que são inseguros, né, de aplicar a vacina nas crianças. E a vacina vai ser um ponto fundamental para quando a gente puder voltar à nossa vida, à nossa rotina normal. Então, os pais, eles têm que entender essa questão do quanto que é importante. A UNAS, ela está ajudando bastante a comunidade em relação à pandemia, né? A gente faz doação de cestas básicas, tem as entregas de máscara. A gente fez entregas de máscara na UBS Sacomã aqui para ajudar também eles a distribuírem. A gente tem um caminhão de som que sai fazendo distribuição dessas máscaras que são confeccionadas. Elas estão sendo confeccionadas pelas algumas mulheres daqui da comunidade mesmo, que isso está sendo para elas bastante importante na geração de renda, né? Nesse momento que tem muitas pessoas ficando desempregadas. A gente estamos fazendo ações de conscientização das pessoas em relação a esse uso de máscara também. Então, o caminhão, ele sai, faz a distribuição, eles falam bastante, a gente faz junto com as UBSs aqui do entorno, ações, então, o pessoal do posto de saúde marca, e a gente sai pelas ruas da comunidade, onde a gente vê que tem poucas pessoas também fazendo a utilização,
né? E para poder ajudar na conscientização de que a doença, ela é real. Porque ainda tem muitas pessoas que parece que não estão levando a sério. A gente vê muitas pessoas na rua, principalmente no final de semana, que não fazem o uso da máscara. O distanciamento social é muito longe um do outro. Então, eu vejo a UNAS com um papel muito importante aqui dentro da comunidade em relação à conscientização, né? E o trabalho de estar nessa frente ajudando as famílias, que nem aqui a gente faz, todo mês fazemos entrega de cesta básica, em média a gente faz, só aqui no SEI Simone, onde eu sou a gestora, a gente faz uma média de 180 entrega de cesta básica, né? Porque a gente faz para as crianças e também para as crianças de um vínculo que a gente tem com a KitchenAid. E isso para eles está sendo muito importante e fundamental, porque tem muitas famílias que estão passando por necessidades, né? E no Conselho Municipal de Saúde, ontem a gente estava tendo uma reunião. Lá foi discutido a questão do Covid. Só que muitas coisas que o secretário fala, quando a gente chega na UBS, não é aquilo que a gente vê, né? Em relação às testagens, é muito falha, deveria ter muito mais testes, a gente deveria conseguir saber aonde está os focos maiores. O que eles passam para a gente lá dentro do conselho não bate muito com a realidade do que a gente vê. Então, ontem eu ouvi que está tendo uma diminuição nos casos, mas não é isso que a gente vê aqui, né? Pelo contrário, na periferia agora, os casos de Covid estão muito maior. A gente está vendo os nossos amigos, vizinhos, os próprios parentes falecendo de Covid. Você vai na UBS para fazer uma testagem, você não consegue, né? Aí, agora, a testagem que tem é aquela do cotonete, que também não é uma testagem muito precisa, porque se você não tiver com o vírus, não consta que você teve. A outra do sangue é um valor muito alto. Então, fica aquela questão de você não conseguir. Você não consegue pelo SUS, você também não consegue fazer o exame pela rede particular, que não quer pagar o valor pelo exame. Então, o conselho é uma luta muito importante, né? E nós, enquanto usuários, a gente tem que fazer o possível para estar fazendo com que as comunidades, essas coisas cheguem até as comunidades, né? Os testes cheguem à comunidade, que tenha o suporte necessário quando se está doente. Há pouco tempo mesmo, a minha irmã estava com gestante, ela teve bebê agora, né? Tem 15 dias. Ela estava com sintomas de coronavírus, a gente foi até a UBS e não podia se fazer o teste. A única recomendação, ela foi tratada lá fora. Quando você chega, já é um tratamento assim. Se você tem sintomas, eles já te olham com aquele olhar de que você já tem a doença. Então, ninguém encosta, ninguém chega perto. É tudo muito impreciso. E não foi feito o teste. A recomendação foi: você toma paracetamol, ficam fazendo um acompanhamento, ficaram de ficar ligando para ela para acompanhar, também não teve essa ligação. Ela acompanhou pelo pré-natal normal dentro da UBS, e isso é um caso, assim, mais próximo, fora outros casos que a gente vê, né? De você estar indo e não tem. Quando você vai lá e fala, olha, mas como é assim? Segundo o Conselho Municipal de Saúde, era para ter o teste. Se a pessoa está com sintomas, teria que ter o teste. E a gente escuta até das próprias pessoas das unidades, os funcionários, que nem para eles mesmo estavam tendo. Então, segundo o conselho, agora a testagem já é para você estar chegando lá e fazer. Outra coisa também que está muito em aberto, a questão de você procurar a unidade de saúde para poder estar dando continuidade no seu tratamento que você já tinha, e você não consegue marcar uma consulta,
né? A prioridade que eles estão dando é para quem já tinha alguns sintomas e já estava vindo fazendo um acompanhamento. Como que fica a questão também da saúde daquelas pessoas que estão se dando início a algum tipo de doença, né? Então, a gente está lá desde de fevereiro, março, que você não consegue mais passar em nenhuma rede de saúde se você não tiver nada grave. E é muito complicado, a gente vive dentro de uma comunidade. Se tiver uma pessoa da sua casa, dependendo do local que você está aqui, que tiver a doença, contamina todo mundo, porque não tem como manter distanciamento, são casas próximas da outra. Onde eu moro mesmo são 3 casas, não tem como você contrair a doença e não transmitir ela. Então, deveria ter um cuidado maior, né? Deveria ter um local onde essa pessoa que tivesse sintomas ficasse isolada ali e garantisse que não fosse, que ela tivesse um atendimento de qualidade e não transmitisse para outras pessoas. Diante disso, já era aquela dúvida na questão da educação. Volta às aulas, não volta às aulas, é uma coisa que está muito preocupante aqui também dentro da comunidade, uma coisa que, questionamento maior dos pais, e a gente não tem muito o que responder, né? Eu acho que é isso. Obrigado aí, Jaqueline, muito legal aí seu depoimento. Padilha, por favor, a palavra é vossa. Muito bom, muito bom. Primeiro quero agradecer muito ao Núcleo Solano Trindade aí, da oportunidade de a gente poder estar juntos nessa conversa. Agradecer muito, viu, Canário, agradecer muito a Carol, minha colega médica, grande companheira, e agradecer muito aí a Jaqueline e o Reginaldo, são 2 grandes companheiros de Heliópolis, que é a maior favela da cidade de São Paulo, a gente poder dividir aqui essa conversa, e para mim, por si só, ela já mostra, né, ela mostra a cara dos lutadores no enfrentamento contra a Covid-19, né? Se a gente dependesse do governo federal, a gente não teria absolutamente nada. Nós temos um presidente genocida que apostou na ideia de deixar as pessoas se infectarem, né? Ele já falou isso várias vezes. Isso aqui vai parar quando 70% da população se infectar. Ele já falou isso, não estou inventando palavras. O presidente falou, naquele dia que ele estava passando de jet ski, ele disse, aí você vai parar quando 70% se infectar, muita gente vai morrer, né? Ou seja, ele uma postura absolutamente genocida, não está nem aí com o que está acontecendo com o nosso povo, né? Uma pandemia que é a maior tragédia humana da história do nosso país, são mais de 80, vamos chegar nessa semana com mais de 85 mortos confirmados, com certeza. Isso, para a gente lembrar, né, isso é mais do que um Maracanã inteiro lotado de cadáveres, né? Pega o estádio do Morumbi, que é o maior estádio aqui da cidade de São Paulo, hoje cabem 68 mil pessoas no Morumbi, mais do que o Morumbi. Pega aquele AMB lá onde é o sambódromo, cabem 30 mil pessoas, é quase 3 sambódromos de São Paulo lotado de cadáveres. Sem contar as pessoas que morreram com suspeita de Covid-19, e que aconteceu isso que a Jaqueline falou. Não colheu o exame ainda, ou colheu, está esperando o resultado, né? Então, é a maior tragédia humana que a gente vive, e uma tragédia que ataca, se é verdade que ela começou na classe alta, quem tinha ido para a Europa, quem tinha ido para os Estados Unidos. A primeira morte aqui na cidade de São Paulo já foi um porteiro que trabalhava num condomínio chique da classe média alta, e logo depois ela se alastra com muita força pela periferia, comunidade. Aqui em São Paulo as mortes acontecem sobretudo a população negra, população da periferia, população que vive em comunidades como Heliópolis, né? E é muito importante, eu acho, esse bate-papo aqui, Canário, porque ele traz uma colega médica que está na linha de frente ali, a Carolina está na linha de frente, os profissionais de saúde estão na linha de frente do enfrentamento, né? E principalmente os profissionais do SUS, porque é o SUS que está segurando, e enfrentando toda essa situação, e traz a realidade de quem está na linha de frente lá na comunidade, que teve que se juntar, dar as mãos cada um, sozinho, buscando aquilo que tem dos equipamentos públicos que já tinha, né? Então a Jaqueline falando, ela trabalha hoje no equipamento
que é numa creche da área da educação, vários parceiros que trabalham em equipamentos da assistência social, os agentes comunitários de saúde, junto com a organização popular que foi criando, foi se crescendo na comunidade, e que desde o começo, lá em março, né, eu participei, quando a UNAS decidiu lá em março, a UNAS, podia citar o exemplo aqui do Jardim Eliana em Itaquera, Jardim São Luís na Zona Sul, Fórum da Brasilândia, que montaram o que a gente chamou dos comitês populares de enfrentamento à Covid-19, com a força popular, com a força das entidades, que foi buscando desde educação em saúde, orientação, solidariedade, cesta básica, tudo, né? Aquilo que deveria a prefeitura fazer, o governo do estado fazer, junto com a comunidade, mas garantir, né? A Jaqueline e o Reginaldo sabem disso. Na primeira semana que começou a Covid-19 no Brasil, nós aprovamos lá no Congresso Nacional uma autorização para que as prefeituras e os governos estaduais pegassem o dinheiro da merenda escolar, da alimentação escolar, para levar a comida na casa das crianças. Infelizmente, a prefeitura não fez isso, o governo do estado não fez isso, disse que ia selecionar algumas crianças que seriam alvo desse programa, nem todas, né? O Dória falou que ia fazer o voucher alimentação, né? Não enfrentaram, como deve ter sido enfrentado, aquilo que é uma questão muito crítica aqui no nosso país, nas grandes cidades, que é essa realidade que a Jaqueline falou, né? De você ter, em média, em algumas comunidades, 5 pessoas dividindo o mesmo cômodo. Então, como é que você faz o distanciamento dessa pessoa, se ela está infectada, se ela tem risco de infecção? Né? Enquanto isso, os vários equipamentos públicos, né? As escolas, equipamento social, prédio de igreja, que poderia estar sendo utilizado para acolhimento nesse período todo, para ajudar a mapear a situação das famílias, não são utilizados. A requisição da rede hoteleira, né, que ficou uma coisa, demorou, nós fizemos uma luta na Câmara Municipal, foi aprovado. Depois a prefeitura fez um edital, aí não teve resposta dos hotéis, aí ficou por isso mesmo. Quando, não só aqui, né, em várias cidades do nosso país, São Paulo, Araraquara, o prefeito Edinho fez isso, como em outros países do mundo, o poder público requisitou os hotéis. Falou, não, vocês são um serviço municipal, vocês prestam um serviço municipal, pagam ISS, tem autorização de funcionamento, vocês estão tudo vazio, hotel, porque está tudo vazio, vocês vão prestar serviço, nós vamos botar profissional de saúde lá, profissional de serviço essencial, profissionais que estão com medo de infectar sua família, vamos identificar nas comunidades onde moram 5 pessoas no mesmo cômodo, quem está infectado, levar para um hotel desse, ou seja, uma política, pegar o pessoal da população em situação de rua, uma política firme de proteção da comunidade. Eu tenho dito muito, viu, Jaqueline, Reginaldo, Carol, que na realidade do Brasil não basta a gente falar o fique em casa, tem que falar fique numa comunidade protegida. A comunidade tem que estar protegida, mapeando, testando, como disse a Jaqueline, fazendo busca ativa, tendo garantia de água, de saneamento para as pessoas lavarem a mão, higienizar, né? Usando a força, isso que mais me dói, assim, Jaqueline, Reginaldo, Carol. Jaqueline conhece muito porque ela, inclusive, acompanha pelo Conselho de Saúde, acompanha a realidade de saúde, né? A força que as equipes de saúde da família, os agentes comunitários de saúde, que se tivessem protegidos com máscara, com equipamento, se ao invés do Bolsonaro gastar dinheiro com medicamento que não serve para nada, que é a cloroquina, gastasse dinheiro para equipar os agentes de saúde, equipar os profissionais, dá para cada equipe de saúde da família um equipamento que é barato, que é como se fosse um termômetro, que a gente chama de oxímetro, que você põe no dedo da pessoa, você tem ideia de como é que está o pulmão dela, o quanto que o pulmão dela está conseguindo trocar de oxigênio, e com isso você consegue identificar rapidamente se essa pessoa começou a ter algum problema de falta na capacidade do pulmão, algum grau de insuficiência respiratória, poder levar mais precocemente essa pessoa para a internação hospitalar e com isso salvar essa pessoa. Eu poderia ter feito isso e não fez, né? E a gente tem, por um período inicial da pandemia, os profissionais das equipes de saúde da família, a gente sem uma orientação do que deveria fazer, né? De como fazer, qual a atitude, e a gente perdeu um grande exército, poderia estar atuando de forma muito forte e importante, né? Então,
Acho que é muito bom a gente poder fazer essa conversa com quem está falando, com a comunidade, com quem está trabalhando enquanto profissional de saúde. A gente está acompanhando a evolução política da situação como um todo. E eu quero chamar a atenção para isso que a Jaqueline trouxe, que eu acho que é um novo desafio. Eu quero chamar a atenção para alguns desafios novos que eu acho que tem, né? Para além de caracterizar o Bolsonaro como genocida, que esse é um desafio político da nossa denúncia, mas acho que tem um desafio que é esse debate da retomada das aulas, né? Do jeito que está, é querer levar as crianças, os trabalhadores da educação e as famílias para um matadouro, né? Dória não fez investimento na área das escolas, tem escola que não tem janela, que a janela não abre, que não tem lugar para lavar a mão. Então, uma coisa muito séria é esse tema do planejamento da situação da infraestrutura das escolas e de contratação dos profissionais, porque precisa de mais profissional para cuidar, tem que ter mais proximidade. Então, esse é um debate sério que está correndo na cidade. O pessoal que acompanha a rede pública municipal de educação está debatendo isso. Eu já fui convidado para vários debates, várias conversas, as famílias estão sendo consultadas. Acho que esse é um debate urgente a gente fazer. Tem um debate geral urgente, que é o tema do acesso à vacina e aos medicamentos. Acho que todo mundo viu o que aconteceu essa semana, que o Trump foi lá e comprou todo o estoque de vacina, de uma das vacinas que está sendo produzida, que ninguém sabe ainda a eficácia da vacina. Qual que é a eficácia? Ele já comprou o estoque. Ou seja, se a gente deixar quem produzir a vacina ter o monopólio da produção, só ele pode produzir, só ele pode vender, não vai ter acesso de vacina para todos. Então, esse é um tema que a gente precisa enfrentar aqui no Brasil. Para enfrentar isso, ou é o Bolsonaro, que a lei já permite ele fazer o que a gente chama da licença compulsória, só que ele não vai fazer. Então, eu apresentei um projeto na Câmara dos Deputados, vários deputados de vários partidos estão apoiando, já aprovamos na comissão, vamos votar no plenário. É o projeto de lei 1462, que é um projeto de lei que busca garantir vacina para todos, ou seja, fazer a licença compulsória. Qualquer vacina, qualquer medicamento que surgir eficaz contra a Covid-19, para distribuir no Brasil, tem que não ter monopólio, ou seja, qualquer laboratório público, laboratório privado vai poder produzir aquele medicamento. Com isso, cai o preço, garante acesso, e se o Trump comprar de uma empresa, outras empresas podem produzir a mesma vacina e medicação, ele não consegue tomar conta de todo o estoque. Então, esse é um debate fundamental. E um terceiro debate é o tema do financiamento do SUS. Nós tivemos uma vitória importante essa semana, que foi a aprovação do Fundeb no Congresso Nacional, mais recursos para a educação, e nas próximas semanas vai ter o mesmo debate sobre os recursos da área da saúde. Nós vamos fazer um enfrentamento político importante nisso, uma grande campanha, como foi a campanha do Fundeb. Quero agradecer aqui publicamente os professores, professoras, o pessoal da UNAS que entrou nessa campanha. Reginaldo, Jaqueline sabe disso, mandaram mensagem para deputado, para deputada, pressionaram. Foi muito importante essa mobilização dos profissionais da educação, os estudantes. A gente precisa fazer a mesma coisa, educação e saúde, e todo mundo fazendo uma coisa em relação aos recursos do SUS, para que a gente acabe com esse congelamento de 20 anos dos recursos da área da saúde e possa botar uma injeção de recursos, de energia, de fortalecimento no SUS no próximo período. Então, a alegria fica aqui à disposição, viu, Canário, para esse debate aqui, para as perguntas que vão aparecer. Obrigada, Padilha. Obrigada, Jaqueline, pelas palavras. Eu acho que é importante essa discussão agora, né? A gente está vendo que a presença do Estado e do SUS é o que pode salvar a nossa população, né? E a gente tem que fortalecer o SUS e também as políticas públicas de Estado. São essenciais para a gente poder fazer com que a população sofra menos, porque a pandemia está indo para o interior e atingindo mais as classes mais pobres, a periferia, de forma mais cruel, né? E aí agora a gente chama o Reginaldo para fazer a sua fala. Olá, primeiramente, boa tarde, né? Bom começo de noite aí a todos e todas, né? Então, o Canário, a Carol, a Jaqueline, a Padilha e todos os internautas aí que estão nos vendo aí, uma boa tarde, né? Bom, fazer uma apresentação, breve apresentação aqui. Meu nome é Reginaldo, sou morador aqui da comunidade de Heliópolis, né? E aqui na comunidade eu atuo na UNAS, que é a Associação de Moradores aqui, que desenvolve diversos
projetos e ações aqui na comunidade, visando a melhoria da qualidade de vida, né? Heliópolis é considerada uma das maiores comunidades, né? Hoje a gente tem 220 mil habitantes, espalhados por 1 milhão de metros quadrados, né? Então, uma cidade praticamente aí, né, de médio porte, né? E a UNAS aqui atua em diversas áreas, né? Então, a gente tem projeto na área da educação, da saúde, esporte, lazer, né, cultura e comunicação, e principalmente na área da assistência social também. E através desse projeto a gente consegue, né, criar oportunidades, né, fazer formação com os jovens, as crianças, né, os adolescentes que a gente atende, e com isso, cada vez mais melhorar a qualidade de vida dessa população aqui no nosso território, né. A UNAS aí nasce na década de 80, a princípio pela luta pela moradia, então era garantir ter um teto ali para se viver, né, mas as lideranças daquela época perceberam que a luta pela moradia ia muito mais além do que você ter um teto, né, você ter o acesso à educação, à saúde, à cultura, ao esporte, né, tudo isso que a gente começou a trabalhar posteriormente. Então, é importante falar um pouquinho dessa história aí de lutas e de conquistas que a gente teve aqui em Heliópolis e do trabalho da UNAS, que é tão importante para a gente, né. Eu sou de uma época que Heliópolis não tinha nem água, nem energia elétrica, nem saneamento básico nenhum, e eu consegui acompanhar toda essa transformação, né, que não veio de graça, não foi o poder público que falou assim, Heliópolis é bonitinho, eu vou levar para lá, mas veio sim da luta da população, das lideranças, dos moradores aqui, que se organizaram, se articularam e lutaram para poder garantir seus direitos, né? E a gente está aqui atuando nesse momento tão difícil aí de pandemia. Na verdade, a gente estava acompanhando, né, o que estava acontecendo a princípio lá na China, né, e a gente já estava com apreensão, porque a gente sabia que se chegasse aqui no nosso país ia ser muito difícil, né, porque a gente já estava vivendo um momento delicado, né, com desemprego em alta, né, a desigualdade aí cada vez mais evidente, né, a falta de oportunidades para os jovens, né, principalmente a juventude negra e periférica, sofrendo muito com a violência policial, e as mulheres vítimas de violência. Então, já tinha uma série de questões que a gente sabia que estava enfrentando aqui, e com a pandemia, isso ia se agravar. Então, logo no finalzinho de fevereiro, início de março, a gente já começou a nos reunir aqui para poder criar estratégia para poder fazer esse enfrentamento ao coronavírus, a essa pandemia, entendendo a particularidade de se morar em uma comunidade, em uma periferia, numa favela, né? Porque a gente fala de isolamento social, distanciamento e tudo mais, só que a gente esquece de falar que o distanciamento em um lugar de classe média alta é uma coisa, na favela é outra. Entende? A gente costuma falar que isolamento social aqui pra gente não existe, né? Não tem como você fazer isolamento físico, às vezes num barraco, num cômodo que tem 4, 5, 6 pessoas morando ali em um cômodo, né? Então não tem como a gente praticar esse isolamento, né? E a gente também tomava cuidado com essa questão, né? Até da nomenclatura, né? A gente falava muito do isolamento físico, mas nunca do distanciamento social, porque nossa comunidade é uma comunidade muito ativa, né? É uma comunidade onde as pessoas estão na rua a todo momento, seja dia ou seja noite, né? É uma comunidade muito coletiva, né? Que gosta de estar junto. Então, essa questão do isolamento pegou muito aqui na nossa comunidade e nas periferias em geral. E aí a gente começou a fazer essas reuniões para poder se organizar, se articular, para poder criar estratégias, né? E aí o que a gente fez? A gente dividiu Heliópolis por núcleos, e cada núcleo desse teria uma equipe que estaria trabalhando, atuando com arrecadação de doação e principalmente com uma orientação à população. Porque se a gente pegar hoje, a gente tem algumas informações, ainda tem muita coisa que está turva na nossa visão aqui, né? A gente tem muita coisa que a gente tem dúvida ainda em relação às informações, né? Então, o número de pessoas infectadas, né? O número de mortes aqui em Heliópolis, a gente ainda não tem esse número exato para poder dialogar com a população. E lá atrás era muito mais difícil essas informações, né? Então a gente não sabia direito como que poderia agir, né? Mas uma coisa que a gente já logo percebeu de cara era a gente poder utilizar o que a gente sempre utilizou. Foi a união, foi a força de vontade, foi a articulação
né, e contar com os voluntários aí que toparam esse desafio de, às vezes, arriscar sua vida, assim como os profissionais da área da saúde, que a gente tem que tirar o chapéu e tem que valorizar muito todo dia, né, e principalmente também o sistema SUS, que a gente às vezes esquece de falar, né, o Sistema Único de Saúde aí, que se não fosse esse Sistema Único de Saúde, tinha muito mais mortes hoje, apesar de ter a falta de investimento, sabe, apesar dos profissionais da área da saúde não ser tão valorizado quanto merecia, a gente viu que nesse momento que está salvando as vidas são essas pessoas aí que estão na linha de frente, arriscando sua vida, né, às vezes, muitas vezes aí perdendo sua vida, né, para poder ajudar as famílias e salvar vidas, né. Então, esse processo que a gente desenvolveu aqui na nossa comunidade também ajudou a evitar que pessoas fossem contaminadas, né, e principalmente pessoas passassem fome, né, porque o que aconteceu foi que, com essa questão da pandemia, as pessoas aqui começaram a aderir, né, então evitaram de trabalhar, né, muitas pessoas aí perderam o emprego, mas por outro lado, né, tinha essa questão de como vai sustentar a família, né? O auxílio emergencial chegou muito tardio e para muitas famílias nem chegou a pegar, né? Inclusive ontem eu estava com uma família aqui que ela fez o cadastro, né, para poder receber o auxílio emergencial e está lá em análise, né? Vai fazer 2 meses. E aí como que essa família sobrevive? Empregada doméstica, né? O patrão falou que não queria que ela trabalhasse nesse momento para não contaminar ela e tudo mais, mas não garantiu o sustento dela, né? Tal, por ser diarista e tudo. E aí ela estava contando com o auxílio emergencial e não recebe esse auxílio. O que sobra para ela é doação, entendeu? E aí a gente fica numa tarefa muito difícil aqui, porque são 220 mil habitantes, imagine só. Né? A gente fez as contas, as últimas contas que a gente fez, da semana passada, a gente conseguiu atender 7 mil famílias, né? E tal. Mas nós estamos falando num universo de 200 mil habitantes. Então, ainda é pouco esse número, né? É muito o número de pessoas que a gente atendeu, mas para o número de habitantes que a gente tem aqui é pouco. E a gente tem que fazer todo um processo aí de cadastramento para ver qual que é as famílias que estavam mais necessitadas nesse momento, para a gente poder atender, né? Então, eu acho que esse bate-papo que a gente está tendo aqui é muito importante para a gente poder entender como que é essa questão da pandemia, do isolamento social, do combate ao coronavírus, né, nas comunidades, nas periferias, e a diferença que tem, né? Porque eu já vi gente falando assim, o coronavírus é democrático, pega em todo mundo, qualquer pessoa pode pegar, seja rico, pobre, preto, branco e tal, não sei o quê. E aí eu sempre falo para as pessoas, você pode até ser infectado, a infecção pode ser democrática, mas o tratamento não. Infelizmente, a gente não tem condições aqui, né? A gente não faz a testagem, né? A gente conseguiu aí uma parceria e conseguiu fazer 200 testes aqui para os nossos voluntários, né? E o que aconteceu? Desses testes que a gente fez, 20% estava contaminado de Covid, entendeu? E a pessoa não estava sentindo nada, mas ela estava contaminada, né? Então, imagine, num universo de 200 pessoas, 20 estavam contaminadas. Imagine num universo de 200 mil pessoas, onde muitos são assintomáticos. Todos esses que estavam fazendo trabalho de voluntário não estavam sentindo nada, mas estavam com o vírus, né? Então, é muito difícil esse momento que a gente está vivendo aqui, porque a gente está combatendo um inimigo invisível, um inimigo que consegue chegar, infelizmente, facilmente nas pessoas, né? E as pessoas não conseguem combater da maneira que deveria esse coronavírus, né? Então, a gente acredita muito que essa questão da testagem seria muito importante para a gente poder ver as pessoas que estão contaminadas e tentar isolar quais são as regiões aqui do território que tem mais pessoas contaminadas, para a gente poder atuar nessas regiões e, com isso, evitar que pessoas sejam contaminadas e que nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos percam sua vida, né? Então, basicamente, acho que é isso. Gosto muito de trocar o papo, trocar ideia com o pessoal. Estou muito feliz de estar com vocês aqui, Carol, Padilha, a Jaque, que é minha parceira, né? E você, Canário, aí, né? Nós estamos no mesmo time aí e estamos juntos aí. Agora vamos ver o que o pessoal tem a falar para a gente aí. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a vocês pela participação. Reginaldo e Jaque, eu já estou na intimidade, chamando de Jaque. Como é que a população de Heliópolis, né, tem reagido a essa ausência do Estado, né, e do apoio eficaz dos governos? Assim, vocês têm tido algum retorno da população?
Começa, Jaque. Quer que eu fale? Eu começo. Pode começar. Então, acho que é importante destacar que nesse momento tão difícil, né, a gente conseguiu ter a sociedade civil se organizando, né? Então, as lideranças, os moradores, né, os profissionais aí da educação e da saúde que atuam aqui em Heliópolis se organizando, e isso está acontecendo também em outras comunidades, que a gente conversa com outras periferias, né? E aí isso é uma coisa que nos deixa muito feliz de saber que a população periférica está se organizando, se articulando para poder enfrentar esse desafio. A gente viu muita iniciativa privada também, né? Então, as pessoas doando e ajudando a gente. Agora, em relação ao poder público, eu tenho uma preocupação enorme que a gente não viu o Estado chegar da maneira que deveria, né? Então, desde o auxílio emergencial que a gente viu, né, que a proposta do governo federal era R$200, né, um absurdo, e aí se não fosse o Congresso lá para poder brigar aí, para aumentar esse valor de R$600 aí para uma pessoa, né, a família pode até receber 1.200, né, se for um casal ali, se for mãe solo, recebe esses R$1.200, né, que ainda é pouco, mas ajudou a gente aqui muito, né, quem conseguiu receber, né, está conseguindo se manter com esse recurso aí, que é pouco, mas já ajuda, né, e em relação a outras políticas públicas, por exemplo, dá um exemplo aqui da creche, que aí a Jaque vai poder falar melhor que eu. Então, algumas famílias, né, que têm seus filhos na creche, receberam, né, a cesta ali, o auxílio, né, da prefeitura e tal, mas o que aconteceu é que as famílias que já eram cadastradas no cadastro único, né? E aí o quê? 20%, 30% dessas famílias. E os outros alunos e tal? Que a mãe contava com a alimentação na creche ali, sabe? Contava com essa criança na creche para poder ir trabalhar e trazer o sustento para casa, né? Então, essas famílias acabaram perdendo a sua renda, né, familiar, e perdendo também a alimentação da creche ali, né? Então, as pessoas confiavam em deixar seu filho ali naquele espaço para poder ir trabalhar, e isso foi assim de uma hora para outra, né? Infelizmente, a gente aqui não consegue, às vezes, deixar um recurso ali para uma emergência, porque tem que pagar aluguel, né? Às vezes fala assim, pô, estamos ajudando com cesta básica, mas e o gás? Tem gente que recebeu a cesta básica, mas não tem o dinheiro para comprar o gás. Então, são tudo questões que eu acho que o Estado poderia ter ajudado mais essas famílias, sabe? E o principal para mim, eu acho que é o diálogo, né? A gente viu a flexibilização, né? Tanto a prefeitura quanto o governo estadual receberam os comerciantes, né? Então, os empresários e tudo mais, para poder negociar, para poder reabrir, né, o comércio e tudo mais. Mas por que não receberam a periferia, as comunidades, para a gente dialogar também, para a gente falar a nossa situação e o que poderia ser feito em conjunto, né? Porque eu não acredito que nada é feito sozinho. As coisas têm que ser feitas em conjunto, coletivamente, com diversas mãos, que é assim que funciona, que isso que tem dado certo aqui em Heliópolis, né? E por isso que eu acho que é importante a gente fazer em várias mãos. Já pensou se o poder público tivesse ajudado, a sociedade civil se articulando aqui, né? Os grandes empresários aí também fazendo suas doações, com certeza a gente não estaria nessa situação que a gente está vivendo hoje, não. Então, eu acho que o poder público aí deixou muito a desejar, né? Haja visto que isso não aconteceu só na hora da pandemia, né? Então, a gente viu mais médico aí, que era uma luta, sabe, uma conquista. A gente tem 2 jovens aqui que foram formados no Mais Médico, né? Uma política pública tão importante para a gente, né? E a gente viu aí sendo sucateada a todo momento, sendo desvalorizada, uma coisa que hoje poderia estar ajudando a gente nesse momento. O que o Regis falou é sério e muito importante. A gente tem, assim, as famílias, tem muitas famílias que estão sem assistência nenhuma do governo, né? Primeiro porque, como ele disse, o governo agora que veio fazer uma doação de cesta básica. E isso é só para as famílias cadastradas no Bolsa Família e que era considerado ainda baixa renda. Então, nem todos os cadastrados no Bolsa Família tinham acesso a essa cesta básica. Para vocês terem uma noção, aqui a gente atende 175 crianças. A primeira remessa de cesta básica que veio foi para 52 crianças. Na CI aqui do lado veio para 32 crianças, né? E agora eles mandaram para aquelas outras famílias que estavam cadastradas no Bolsa Família. Então, veio mais 31 cesta básica para cá.
Só que isso é injusto, porque a gente está vivendo uma situação de pandemia, onde muitas famílias ficaram desempregadas, que não têm acesso ao CRAS para poder fazer o cadastro no Bolsa Família. Se fizer esse cadastro agora também é um processo que demora. Então, eles não têm essa assistência. Também na questão de muitas coisas hoje você tem que resolver pela internet, né, online. A gente é de uma periferia, nem todo mundo tem esse acesso. Nem todo mundo tem um computador, um celular que você pode estar acessando para poder fazer um cadastro, para você ir lá e atualizar os seus dados, né? Então, é um processo muito injusto que está acontecendo com as famílias. Até porque o que eles justificam é que essa cesta básica seria tirada da verba que eles estavam dando para a creche. Então, assim, aqui a gente tem um valor de uma verba que não vem mais, é o que vem a parte de RH, né, e concessionária. A parte que cabe à alimentação, por que não distribuiu, então, igualitário para todas as crianças? Porque todas as crianças precisam, todas elas se alimentavam aqui. Eles tinham o seu café da manhã, o seu almoço, o seu jantar, o seu leitinho à tarde. Como que tá? Isso é muito preocupante para a gente. Como que tá essas crianças em casa, né? A Unas, ela veio assim, como uma supermãe, ajudando nesse momento, porque quando a gente faz a doação da cesta básica para as crianças, a gente doa para todas as famílias, né? E é o que ajuda bastante eles, porque tem família que não tem esse acesso, não tem acesso ao Bolsa Família, não está cadastrado ali, não está recebendo leite, que é uma outra coisa que o governo foi tirando, né? Foi cortando. São poucas as crianças que a gente tem que recebe o leite, são muitas reclamações que a gente tem de família, porque eles jogam, tiram lá a estratégia, não perguntam, não vê qual é a realidade da creche, não vê qual é a realidade dos projetos, né? Porque fora as creches, a gente também tem o CCAs, que está deixando de assistir crianças que se alimentavam lá, porque eu já fui educadora de CCA, e o almoço que eles tinham ali era fundamental para aquela criança. Tem muita criança que ele se alimentava dentro dos projetos. E qual a assistência que o governo dá hoje? Nenhuma, praticamente, porque nem todo mundo está dentro desse cadastro do Bolsa Família. Nem todo mundo tem acesso para poder estar indo lá e se cadastrar. Eles falam de um distanciamento social, falam para a gente atender as famílias por telefone ou pela internet, mas muitas vezes a gente atende presencial, porque a família ela precisa de documento da creche para poder dar entrada num Bolsa Família. Como que a gente fala não para essa família? Não tem como. Não tem como a gente deixar de desassistir elas. Então, eu vejo assim, eu tenho assim muita admiração pelo trabalho da Unas, por isso que eu faço questão hoje de estar aqui, de fazer parte desse quadro, me sinto feliz em poder estar fazendo o que o governo deveria fazer, porque se soubesse distribuir corretamente, as pessoas não estariam passando por tanta dificuldade, né? E isso é em todos os setores. E aí, para ajudar agora, ainda vem essa questão também de a volta às aulas de não se sabe como, né? Sem preocupação nenhuma. Porque o que a gente sente, o que as famílias passam para a gente, é que o governo não está se importando. Não está se importando com a vida das crianças, não está se importando com a vida das pessoas, porque agem de acordo com o que eles querem, sem olhar o contexto, sem saber como que é o dia a dia daquela criança, né? Como que ela está em casa. Então, é um descaso total. Eles não têm acompanhamento, aquela criança que está em casa, ela não tem acompanhamento nenhum do governo também para saber como que ela está, se está sofrendo algum tipo de violência, se está passando por algum problema de saúde, o que precisava, toda a assistência que a gente dá dentro de uma unidade, né?
em casa eles estão, assim, pelo governo vulneráveis, sem nenhum respaldo. É bem triste, bem preocupante mesmo, né? E falando em governo, queria perguntar para o Padilha se, numa segunda oportunidade como ministro de Saúde agora, o que ele estaria fazendo, quais os pontos principais agora nessa época de pandemia, e até mesmo como envolver os movimentos populares nessa luta, sendo ministro da Saúde, o que você faria? Tá sem áudio, eu acho. Tá sem áudio. A primeira coisa que eu ia falar era fora Bolsonaro. Se eu fosse ser ministro da Saúde, a primeira coisa, sai daí, Bolsonaro, a primeira coisa. Né? Tem questões fundamentais, né? Outro dia me perguntaram, né, o que eu faria se fosse ministro da Saúde. Eu acho que a primeira coisa que um ministro da Saúde tem que fazer era garantir que seus trabalhadores da saúde, da assistência social, os trabalhadores de serviço essencial, os trabalhadores do transporte estivessem protegidos. Nenhum ministro, nenhum secretário estadual, nenhum secretário municipal pode dormir tranquilo sem ter a certeza de que lá o profissional, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta que está lá no plantão durante a noite, se ele vai estar protegido, se tem equipamento de proteção, se a jornada de trabalho dele está adequada, porque num enfrentamento como esse, né, uma situação como essa de enfrentamento à Covid-19, você precisa ter muita clareza e cuidar muito das pessoas que estão no enfrentamento no dia a dia. A gente corre o risco sério, já está acontecendo isso em vários lugares, você até ter o equipamento, ter o leito, mas não ter o médico, não ter o enfermeiro, não ter o fisioterapeuta, não ter o agente comunitário de saúde quando está na atenção primária em saúde, vários deles afastados, alguns infectados, e infelizmente vários mortos. O Brasil é o país onde mais se morreu entre os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, nesse enfrentamento da Covid-19. Segundo, fortalecer o SUS, como eu disse aqui. Né? A grande chance que o Brasil tinha para superar a pandemia, reduzir o número de mortes, era ter aproveitado esse momento para fortalecer ainda mais o Sistema Único de Saúde. E eu quero citar exemplos da cidade de São Paulo para falar muito concretamente o que é isso. Num momento como esse, é um absurdo, o Hospital Sorocabana não está reaberto ainda e funcionando integralmente, e a gente ter assistido a prefeitura colocar um hospital de campanha lá no Pacaembu, quando a menos de 5 quilômetros poderia ter reaberto totalmente o Hospital Sorocabana para funcionar permanentemente depois da pandemia. É um absurdo a Brasilândia ser o bairro onde mais morreu pessoas, pelo menos até o começo de junho, pela Covid-19, você ter o Hospital da Brasilândia fechado. Deveria estar aberto, funcionando, né? Aberto pelo menos a primeira parte dele, que é um hospital que a gente começou a construir na gestão Haddad. As obras ficaram devagar na gestão Dori e Bruno Covas, mas pelo menos nesse momento eles podiam ter acelerado para abrir. É um absurdo a Zona Leste ser a região que o maior número de pessoas morreram, e você pega os hospitais do SUS da Zona Leste, tanto os municipais, Tiri-Setúbal, por exemplo, hospitais regionais, como o Hospital de Guaianazes, e eles não estarem com seus 100% dos seus leitos ativos, funcionando de forma permanente. É um absurdo na cidade de São Paulo, o Hospital de Parelheiros, ter demorado tanto para ativar todos os leitos, para funcionar com força nesse momento da pandemia. E é um absurdo, como já falei na minha primeira fala, né, um braço fundamental do Sistema Único de Saúde, que é a atenção primária, as equipes de saúde da família, os agentes comunitários de saúde, não estarem à força máxima nesse momento, com orientação, com proteção. É um absurdo o governo Bolsonaro não ter chamado os médicos do Mais Médicos para atuar nesse momento. Nós temos, hoje no Brasil, nós temos 15 mil jovens se formaram no exterior, atuaram já no Mais Médicos, e que não podem atuar como médico no Brasil porque o Temer e o Bolsonaro não fazem o Exame Nacional de Validação do Diploma, o Revalida, não conseguem fazer a validação do diploma e não são chamados nesse momento emergencial da Covid-19. É um absurdo a situação. Então,
Segunda coisa, fortalecer muito o Sistema Único de Saúde. Terceira coisa, seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde. O que a Organização Mundial de Saúde falou desde o começo? E duas questões eram fundamentais. Primeiro, proteger as pessoas, o distanciamento físico, né, que no caso das cidades como a cidade de São Paulo, eu falei aqui na primeira fala, para mim não é o fique em casa, é o fique numa comunidade protegida. Era garantir todas as condições que a Jaqueline e o Reginaldo falaram aqui para que a comunidade como Heliópolis estivesse protegida nesse momento. Né, com a alimentação escolar chegando na casa das crianças, né, ter espaço de acolhimento para as famílias que precisarem, como o Reginaldo falou. Tem muitas famílias que são trabalhadores de serviços essenciais que tiveram que continuar trabalhando, ou muitos que saíram de casa para buscar renda. Né? Com quem ficam os filhos dessas crianças, ter usado os equipamentos para fazer o distanciamento físico que não pudesse. Né? Então, seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, seguir o painel de especialistas. Se Bolsonaro tivesse seguindo o painel de especialistas, não estaria gastando o que está gastando para distribuir cloroquina, que é um medicamento que não tem eficácia nenhuma, gastando dinheiro público dos contribuintes, de quem paga imposto, colocando esse recurso em algo que não tem eficácia. E a Carol sabe, quando está faltando nos hospitais anestésico para manter a pessoa no ventilador mecânico, ou seja, está faltando medicamento que todo mundo sabe que tem eficácia, como os anestésicos, para manutenção do paciente que está em ventilação mecânica, enquanto isso o governo federal gastando dinheiro no medicamento que não tem eficácia nenhuma, que é a cloroquina. Então, seguir a Organização Mundial de Saúde e compor desde o começo, Carol, como você falou, do papel das organizações sociais, um comitê social de enfrentamento à Covid-19. Até hoje, o Bolsonaro e o ministro da Saúde até foi outro dia lá, mas o Bolsonaro não se reuniu uma vez com o Conselho Nacional de Saúde, que tem todas as entidades da área da saúde. O presidente do Conselho Nacional de Saúde é um representante do movimento de moradia, faz parte da Central de Movimentos Populares, ou seja, né, deveria ter reunido o conjunto dos movimentos sociais, exigido que cada cidade tivesse, que a Prefeitura de São Paulo tivesse um comitê da cidade de enfrentamento à Covid-19, que tivesse a participação, onde a Jaqueline pudesse falar os problemas, onde o Reginaldo pudesse falar os problemas, onde ouvisse as questões que as comunidades estão sentindo, que o movimento popular está sentindo, né, envolver a sociedade, unir o país. Aquilo que a gente está vendo que tem funcionado em vários países, que é, num momento como esse, os líderes nacionais unir o país em torno da proteção, da defesa da vida e da defesa da renda das pessoas. Bolsonaro fez exatamente o contrário, né? E não à toa ele fez uma ocupação militar no Ministério da Saúde. Nós estamos chegando hoje a quase 70 dias com uma ocupação militar no Ministério da Saúde que teve apenas um único objetivo: calar o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não ser uma voz contrária às decisões genocidas de Bolsonaro. É só ver. Trocou o Ministério, começou a distribuir a cloroquina e o Ministério da Saúde fica calado, gastando um dinheiro num medicamento que não tem eficácia. Desapareceu com os dados de informação da evolução da pandemia. Teve o veto ao projeto de lei para a população indígena, que eu sou coautor desse projeto. O Ministério da Saúde não falou uma palavra. Bolsonaro está vetando, não garantindo água, proibindo acesso de água potável, não teve veto à obrigação de máscara, o Ministério da Saúde não fez uma palavra. Ou seja, a ocupação militar do Ministério da Saúde serve para calar o Ministério da Saúde, não ser uma voz contrária ao projeto genocida de Bolsonaro. Eu acho que a gente perdeu um pouco a chance de agir antes de chegar e bater tão forte, né? A gente teve aí 2 meses de lambuja, digamos assim, para poder ir realmente. A gente não teve na criação de nenhum comitê de crise, formação de algum gabinete específico para isso, né? E, infelizmente, agora a população está sofrendo e os mais pobres, os mais periféricos, os que têm menos acesso já a tudo que o Estado pode oferecer e tem oferecido cada vez menos desde o golpe de 2016, né? E agora a gente está lutando para que isso mude, né? Eu acho que é importante os defensores do SUS, os movimentos populares, né? Os parlamentares progressistas, como o Padilha tem feito muito bem lá no Congresso, atuar em defesa do SUS da população brasileira.
né? Já tem gente te lançando para governador 2022, viu, Padilha? Não, sou deputado federal, tem muita luta para fortalecer o SUS. Você sabe, Carol, eu queria ser candidato a prefeito. O PT fez uma decisão e respeito essa decisão. Na hora que eu até interrompi, porque eu estava falando lá no evento, tem um evento agora nesse momento, Gilmar, por isso que eu estava falando aqui no celular, não pude falar naquela hora, mas estou junto aí, vamos junto com muita luta aqui e construir esse mandato forte, participativo. E eu não estou olhando 2022, não, eu quero tirar o Bolsonaro já, viu, Carol? Nós temos que tirar o Bolsonaro já, temos que salvar vidas já. Todos nós. Temos que recuperar a renda já. Até fiquei meio chateado aí com a fala do ministro do Bolsonaro, Mandetta, que ele deu uma entrevista ontem falando que ele é candidato a presidente em 2022. Ele tem que estar pensando como usar a força, o reconhecimento que ele teve no ministério para salvar vidas já. Nós precisamos salvar vidas já. O povo como disse a Jaqueline, o povo de Heliópolis está sofrendo hoje. E se a gente deixar esse genocida Bolsonaro continuar como presidente da República, vai continuar sofrendo mais ainda, porque não tem a menor condição nem de proteger vidas e muito menos, não tem a menor condição de recuperar a economia do nosso país. Padilha, tem aqui um comentário do nosso companheiro Genário, que pediu até para ele falar que é ele que está falando aqui com você, e aproveitar aí o comentário dele para te fazer uma pergunta. Né? Ele fala que as periferias, né, acabaram ficando ao Deus dará, né? Ou seja, sem muito apoio dos governos. Você que tem aí uma atuação mais nacional, deputado federal, fala bastante com as pessoas, você nota alguma diferença significativa entre a forma como os nossos governos, principalmente os governos do Nordeste, né, os governos do PT, atuaram na pandemia e como o nosso, né, ilustre governador de São Paulo atua, quer dizer, quais são as diferenças fundamentais nessas abordagens? E se eles estão usando também, como a gente está vendo a experiência aí do pessoal da UNAS, essa relação com o movimento popular para ajudar, né, nas medidas que precisam ser tomadas no combate à pandemia. É completamente diferente a relação, viu, Canário? Completamente diferente. Primeiro, dos governadores do Nordeste, o consórcio dos governadores do Nordeste, primeiro tiveram uma postura muito clara de diálogo com a ciência, com as orientações da Organização Mundial de Saúde, constituíram um comitê nesse sentido, ações muito concretas no sentido de garantir, o esforço de garantir alimentação escolar e garantia de renda às várias comunidades, e ações de mobilização nos seus estados, e é lógico, dependendo muito da ação dos municípios, do poder local, nessa relação mais próxima com os movimentos populares, com os movimentos de moradia, com a atuação mais próxima. Tem uma grande diferença, por exemplo, do que o consórcio do Nordeste fez de orientação sobre as equipes de saúde da família, agentes comunitários de saúde, tem uma orientação clara, tem oferta para isso. Chegaram a lançar, inclusive, um mecanismo de registro dos dados, aplicativo, ou seja, apostando nesse exército dos agentes comunitários de saúde. E a gente aqui no próprio estado de São Paulo tem experiência, por exemplo, da prefeitura de Araraquara, do prefeito Edinho, prefeito do PT, que, aliás, é a menor letalidade do estado de São Paulo, é a cidade de Araraquara, junto com a cidade de São Caetano, são as duas cidades que mais testam, que mais fizeram testagem, fazem aquilo que a Jaqueline estava reclamando que não está acontecendo, ou seja, da busca ativa, da testagem, de testar a pessoa que está com sinal e sintoma, testar os familiares, estão agindo muito fortemente nisso, e no caso do Edinho, um programa de segurança alimentar muito forte nesse momento da pandemia. Já vinha antes, né, já vinha um programa forte de segurança alimentar na prefeitura de Araraquara, da alimentação escolar, de banco de alimentos, do estímulo à compra da alimentação escolar aos produtores locais, uma parceria muito forte com a agricultura familiar. O Edinho a prefeitura já tinha uma espécie, lá chama cheque cidadania, uma espécie de renda cidadania, um auxílio antes mesmo de começar a pandemia. Quando começa a pandemia, ele amplia isso. Então, isso que o Reginaldo falou, da dificuldade de um morador não conseguir se cadastrar no auxílio emergencial do governo federal, a prefeitura de Araraquara está lá ajudando o morador a cadastrar. Quando tem alguma situação que ele não tem direito a receber o auxílio federal, eles colocam no auxílio da prefeitura.
Então tem uma diferença bem importante nisso, e eu diria assim, Araraquara aqui no estado de São Paulo é a principal experiência, e tem uma situação muito interessante que é Niterói e Maricá, no Rio de Janeiro, porque as duas estão muito próximas da região metropolitana do Rio. Niterói fica na região metropolitana do Rio, Maricá fica um pouco mais afastado, mas tem uma relação muito grande por conta de toda a bacia do petróleo, a relação com Campos. São duas cidades que também estão sendo exemplos no enfrentamento da Covid-19 nessa relação com a comunidade, com os moradores, montaram comitês populares de enfrentamento, tiveram preocupação, né, desse conceito da comunidade protegida. O que é a comunidade protegida? É você garantir alimentação, renda e acolhimento adequado para quem vive nessas comunidades e testagem, testar para você identificar rapidamente quem está infectado, quem pode estar transmitindo para os outros, fazer o distanciamento necessário, garantir esse bloqueio e com isso você reduzir a transmissão. Então tem uma diferença muito grande entre a postura dos nossos governos. Eu acho que tem experiências muito positivas e que vão ajudar a gente a discutir para frente também, porque a pandemia tem vários desafios daqui para frente para as cidades. O transporte coletivo não pode continuar do jeito que está, né? Porque tem muito empresário que defende reabrir as atividades porque ele vai de helicóptero para o trabalho. Ele não enfrenta o ônibus lotado, não enfrenta a linha rubi do metrô, a linha verde do metrô, a linha amarela do metrô, a linha vermelha do metrô, a linha azul do metrô, não enfrenta nada disso, né? Não enfrenta o trem da CPTM, nada. Né? Ele vai, pega o helicóptero, pega o carro dele fechado e chega lá no trabalho. Então, o transporte coletivo vai continuar como sendo? Não pode ser. A gente vai ter que ter um compromisso forte com o transporte coletivo de mais qualidade. Vamos ter um compromisso forte para resolver pelo poder público esse problema da internet. Tem que garantir acesso à internet nas comunidades mais vulneráveis, na periferia. Aquilo que o Haddad fez das praças públicas, fazer em tudo quanto é lugar, Wi-Fi em tudo quanto é lugar, ampliar isso nos equipamentos sociais e equipamentos públicos que tem nas comunidades, para a gente garantir a inclusão, a internet da nossa população. Então tem desafios para frente que acho que faz muita diferença no governo progressista nas cidades. Muito obrigada, presidente de todos. Vocês querem fazer uma fala final? Vamos deixar aberto aí para as falas finais. Vai, Jaqueline. Queria agradecer a oportunidade, estava muito apreensiva, assim. Padilha, tenho muito orgulho do Padilha. Encontrei ele outro dia no centro e parei ele na rua, assim, antes de começar essa quarentena, dei um abraço nele e ele foi super gente boa, super, tenho muito orgulho. Torço aí para você continuar com a gente, sempre e nunca nos abandonar. Muito obrigado, Canário, Carolina, Reginaldo, que está aí com a gente. Obrigado por todo mundo. E vamos lutar aí, né? Fora Bolsonaro. Também rezo para ele sair logo, sumir, desaparecer no mapa, porque não preciso nem olhar para a cara dele depois também, não. Chega dele. E torcer para a gente conseguir, gente, um SUS de qualidade, um SUS que atenda a nossa comunidade, atenda nosso povo, que muito precisa de uma saúde com dignidade. É isso. Obrigada, Jair. Boa, Jaqueline. Eu queria também agradecer o convite, né? Em nome da UNAS, a gente fica muito contente quando tem essa oportunidade de falar um pouquinho do trabalho da UNAS, um pouquinho da nossa comunidade de Heliópolis, né? E ainda mais com amigos, né? Que nem o Padilha, que está com a gente aqui direto, independente de mandato ou não. Então, é uma coisa que a gente, inclusive, é exemplo, né? Para os demais aí, né? Deputados federais, estaduais, vereadores e tudo mais, é exemplo de mandato aí feito coletivamente, né? Então, ele vem aqui, conversa com a gente, né? Bate um papo, pergunta aqui para a gente, que eu acho que é isso que, quando eu falei do Estado, é nesse sentido, sabe? O Estado tem que conversar com a comunidade, com a população, né, que ele tem que atender. E as periferias têm muito a oferecer,
né? Tem muita riqueza aqui, né? Mesmo nesse momento de pandemia, né, eu destaco aqui a solidariedade, a união, sabe? O empreendedorismo, que as pessoas tiveram que se reinventar nesse momento tão difícil, sabe? Para poder enfrentar essa pandemia aí da melhor maneira possível. Então, tem muita coisa bacana e a gente tem muito a falar e tem muito a oferecer também. E seria uma troca que é positiva para os dois lados. Eu tenho certeza que quando o Padilha vem aqui, né, ele sai renovado, ele sai animado, sabe? E ele sai com algumas alternativas a mais, né? Já que muita coisa que a gente pensa aqui é o que ele pensa também, né? A gente tem essa sinergia bacana, mas acho que é importante ter essa troca, sabe? E saber que o mandato é da população, né? E aí tem que servir a população, tem que conversar, tem que dialogar, né? Não é só no momento de eleição, né? No momento que está precisando do voto ali das pessoas, que você vai lá e faz as promessas, né? Então eu prefiro do jeito que o Padilha fez, né? Menos promessas e mais ação, sabe? Tá representando bem a gente, assim como a Bebel, que foi outra pessoa que a gente apoiou também. Acho que é importante destacar esse tipo de mandato, que a gente sabe que faz a diferença. E eu só queria deixar aqui um último dado, né? Eu também sou coordenador do projeto Observatório de Heliópolis de Olho na Quebrada, que é um projeto que faz diversas pesquisas aqui na comunidade. Nesse tempo de pandemia, a gente virou todas as nossas ações a fazer pesquisas voltadas à pandemia, o impacto da pandemia em Heliópolis, as famílias e tudo mais. E a gente fez uma pesquisa em relação à questão da qualidade alimentar nesse momento de pandemia, né? E aí teve uns dados que, mesmo a gente estando aqui no dia a dia, conversando com a família, atendendo as famílias aqui, sabe? Fazendo as ações aqui diretamente com a família, né? A gente tem dados que a gente surpreende a gente, né? Por exemplo, esse dado que eu vou passar para vocês aqui, ó. A gente fez uma pesquisa com 711 chefes de famílias, 80% são as mulheres que responderam essa pesquisa, né? E aí, dessa pesquisa apontou que 58% das famílias aqui que responderam à pesquisa estão deixando de fazer alguma refeição do dia, né? Alguma das principais refeições do dia, né? E a refeição que eles deixam de fazer é o café da manhã, que para mim é a principal refeição, né? Do dia. Então é um dado que preocupa muito a gente, né? E para a gente aqui da Unas, de Heliópolis, a gente fala que esse enfrentamento só está começando, né? Porque o desafio para a gente aqui é enorme, né? Heliópolis é um Heliópolis na semana e outro no final de semana. Então, na semana o pessoal está todo mundo com máscara, né, usando álcool em gel, e tá, no final de semana o pessoal relaxa. Então, tem um desafio muito grande aí nesse sentido, e a gente conta com vocês aí, profissional da área da saúde, que está representado pela Carol aí, certo? O Canário, nosso parceiro aí, né, de longa data, e o Padilha também, para ajudar a gente aí nesse enfrentamento, que é um enfrentamento aí de um inimigo que é um inimigo de todos, né? Então, a gente tem que estar junto aí, unido, para poder enfrentar esse inimigo. Obrigado, Reginaldo. Padilha, para você aproveitar e comentar na sua fala final, uma pessoa colocou uma questão aqui bastante importante nessa programação da volta às aulas, é como a gente vai trabalhar nessa volta às aulas com crianças, né, dos primeiros anos da escola, crianças que têm uma dificuldade muito grande de contenção nessa questão da proximidade física. Quer dizer, como é que você vê isso, né, e dentro aí da sua fala final, se comentar um pouco isso aí também com a gente. Canário, Carol, Reginaldo, Jaqueline, né? Primeiro vou responder essa pergunta e depois me despedir aqui, fazer a fala final, né? Eu acho que essa pergunta que a pessoa trouxe é fundamental, essas são as dúvidas, né? E eu sempre digo que a grande vantagem que o Brasil tinha e ainda tem nessa pandemia é que, como o nosso outono e nosso inverno vem depois do hemisfério norte, onde começou a pandemia, a gente pode saber, aprender com os erros e com os acertos dos outros países, né? Então, um dos temas é esse tema da reabertura das aulas. Eu não acho que a gente não tenha que nunca reabrir as aulas, nós temos que fazer um planejamento da reabertura das aulas. O que os países que acertaram na reabertura das aulas fizeram? Primeiro, não reabre se você está em situação de transmissão. Então, eu defendo, por exemplo, que uma região que não tenha 14 dias sustentáveis de redução de casos suspeitos não pode nem pensar em reabrir, né? Vários desses países, a reabertura das aulas é a terceira fase dessa redução. Então, 14 dias, começa a reabrir algumas coisas. Tem mais 14 dias de redução, começa a reabrir algumas coisas. Tem mais 14 dias de redução, aí começa a discutir a reabertura das aulas. Então,
dá ao todo mais de 40, são 42 dias para começar a discutir a reabertura das aulas, 42 dias de redução de casos suspeitos. Segundo aprendizado desses países, começou a reabrir primeiro, exatamente por conta disso, Canário, primeiro com as idades mais avançadas. Então, reabriu primeiro ensino superior, depois ensino médio, porque é lógico que é muito mais fácil você orientar e monitorar o distanciamento físico entre as pessoas mais velhas, né? Criança, eu tenho uma menina de 5 anos, criança até garantir que use máscara é difícil, imagina o contato, né? Você pega o material, outro dia eu estava discutindo com os pais, com os professores, até falei isso para o pessoal da UNAS, à disposição de a gente fazer esse debate também lá, né, Reginaldo? Estava vendo o material, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo, de orientação da reabertura, fala o seguinte, não pode deixar as crianças dividirem brinquedo. Como é que você controla isso numa criança de 5, 6 anos de idade? Isso não existe. Só existe se você colocar mais profissionais. Então, esse é um outro aprendizado dos países do Hemisfério Norte. Todos eles contrataram mais pessoas, contrataram profissionais para se dividir as salas, né? O que me deixa indignado é que o governo do estado e a prefeitura tiveram tempo para isso. As salas, as escolas estão fechadas, tiveram tempo para fazer as reformas necessárias, fazer investimento, contratar profissionais. A gente lá no Congresso Nacional, nós aprovamos o orçamento de guerra e aprovamos que nenhuma prefeitura ou governo do estado tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscal esse ano em relação ao nível de contratação. Então, pode contratar mais professores, técnicos de educação. Infelizmente, isso não foi feito. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente precisa aprender com o que os outros países fizeram. Então, eles fizeram forte investimento na infraestrutura, para garantir infraestrutura nas escolas, começaram a abrir com a idade mais avançada, os mais velhos, para depois as crianças menores, e ampliar a contratação de profissionais para ter mais gente acompanhando, monitorando. Eu acho que nós vamos ter um desafio, que é o seguinte, aquilo que o Reginaldo falou aqui. Vai chegar uma hora, já chegou, a necessidade de várias famílias, ou que os pais trabalhem em serviços essenciais, são profissionais de saúde, de transporte, de manutenção das cidades, ou que estão sendo convocados para trabalhar, comerciário, trabalhador de escritório, tudo, que vão começar a ter uma situação de desespero onde deixam seus filhos. Então, eu acho que nós vamos também ter que colocar no ingrediente de como é que faz o planejamento para a reabertura essa situação, um certo mapeamento da vulnerabilidade das famílias, para você ver em que medida que você consegue fazer uma espécie de acolhimento, que é educacional também, mas é da estrutura social da escola, para você acolher mais rapidamente as famílias que mais precisariam de uma forma que estejam protegidas, né? Colocar essas crianças, nem os seus trabalhadores, num verdadeiro matador, né? Então, acho que esse é o desafio. Esse diagnóstico tem que ser feito escola por escola, Canário, tenho defendido isso. Isso eu discuti muito com os pais, os trabalhadores, por exemplo, da rede pública municipal da cidade de São Paulo. Tem que ter um instrumento de diagnóstico escola por escola, porque é uma realidade diferente em cada escola, junto com a unidade básica de saúde local, viu, Carol? Envolvendo a saúde local, envolvendo os equipamentos do SUAS que tem ali no território para discutir o diagnóstico, escola por escola, como que a gente pode reabrir, qual a quantidade de estudantes que dá para receber, como é que faz um rodízio disso, desde que você tenha uma situação de estabilidade da pandemia, que não é o que a gente tem hoje na cidade de São Paulo, por exemplo, né? Eu quero aproveitar e terminar, agradecer muito, viu, Carol, Canário, essa possibilidade, porque eu acho que tem uma conversa que a gente fez que ela é muito importante. Eu disse o seguinte, a grande vantagem que o Brasil tinha, e tem ainda, é que, como o nosso inverno vem depois do Hemisfério Norte, era aprender com os erros e com os acertos dos países do Hemisfério Norte. Mas tem uma coisa que a gente ia ter que criar e ir aprendendo sozinhos, que é o que eu chamo dessa tecnologia social das comunidades. Porque a realidade da moradia, da vida dos países do Hemisfério Norte é muito diferente da realidade da vida das grandes cidades do Brasil e da América Latina como um todo, né? Então, aprender como fazer essa comunidade protegida é um desafio único nosso. Infelizmente, o governo federal não deu a menor bola para isso, não deu o menor apoio, o governo do estado um apoio muito frágil, as prefeituras um apoio muito frágil. Nós estamos tendo que aprender isso pela força do povo, pela ação da comunidade, pelos trabalhadores que trabalham em equipamentos sociais
ou educacionais como a Jaqueline, pelo diálogo com os agentes comunitários de saúde, pela organização popular. A gente está aprendendo dessa forma e criando uma forma de proteger a comunidade que o Brasil teve que criar a partir do nada, porque não era a experiência do hemisfério norte, né? A Suécia, outro dia eu estava vendo o dado da Suécia, por exemplo, a Suécia cometeu um grande erro que foi desde o começo não apostar no distanciamento, achou que tinha que todo mundo se infectar, só que na Suécia, 70% da população da Suécia mora sozinho. É uma pessoa que mora 70% da população adulta é uma pessoa que mora por apartamento, por casa, 70%, quando aqui é ao contrário, 70% mora 5 na mesma casa, no mínimo, né? Então, o desafio que a gente tinha é um desafio extremamente novo, que a gente está criando, a gente aprendendo, por isso que eu quero agradecer muito o Reginaldo e a Jaqueline de poderem participar aqui, e Canário, você, a Carolina, de poder propiciar essa conversa, porque eu acho que é isso, essa troca de profissionais de saúde como a Carol, de gente que está acompanhando a ação governamental como eu, e de gente que está ali na comunidade, criando essa nova forma de como garantir uma comunidade protegida. E esse povo de Heliópolis sabe proteger uma comunidade, viu? Porque foi a ação deles que transformou Heliópolis, que era uma das regiões com o maior número de homicídios na cidade de São Paulo, num bairro educador. Foi essa turma aí da UNAS, com a Caminhada da Paz, que fez quantos anos esse ano agora, já na Caminhada da Paz? 30 anos? Quantos anos já? 22 anos. 22 anos, quase 30 anos. 22 anos da Caminhada da Paz, com essa ação do bairro educador, com a mobilização popular, que transformou Heliópolis, que era uma das regiões com o maior número de homicídios na cidade de São Paulo, num bairro educador, numa comunidade ativa, forte. Então, eles sabem proteger a comunidade, sabem criar coisa nova. Eu acho que a gente vai aprendendo muito com a atuação da Jaqueline e do Reginaldo. Eu que tenho orgulho de você, viu, Jaqueline? De você e de todos vocês aí da UNAS. Legal, tem sido um exemplo mesmo, Heliópolis. Todo mundo está ficando muito maravilhado com tudo que a população, que a comunidade fez, infelizmente por conta da ausência do Estado, né? Então, parabéns aí a todos vocês e obrigada pela presença, pessoal. Canário. Pessoal, obrigado aí, né, em nome do Núcleo, Solano Trindade. Obrigado, Jaqueline, você falou que estava um pouco tensa antes, mas parabéns pelas suas intervenções. É muito bom ouvir as pessoas que têm nessa atuação prática a falar, Padilha aí com toda a sua experiência, Reginaldo, né, que desenvolve bem os assuntos e tal. Queria agradecer muito, acho que é isso que Padilha falou, acho que essa troca, né, nós moramos, né, a maioria de nós, desses DZs aqui da Zona Oeste, em bairros com uma condição de infraestrutura melhor, não passamos, né, pelas dificuldades que vocês passam, não enfrentamos essas dificuldades no dia a dia. E, portanto, isso é importante a gente ouvir, ter essa troca, que eu acho que é muito importante nesse momento. Então, obrigado a todos, obrigado Padilha, Jaqueline, Reginaldo, um grande abraço para vocês. E todas as nossas lives, ou as últimas pelo menos, a gente termina com um dos nossos companheiros, que é o Michel Labac, cantando, né, uma música tocada ao violão por ele, como um fechamento da live. Como a gente passou já um pouco do horário, fiquem à vontade se vocês tiverem algum outro compromisso, mas se vocês quiserem, vão nos honrar aí com a audiência aqui do nosso companheiro Michel. Quero ouvir. O Canário, só fala para o pessoal aonde que o pessoal vai ficar, onde essa live vai ficar. Ela vai ficar num lugar que a gente pode assistir depois. Eu quero postar aqui e falar onde vai ficar. Vai sim, ela fica no próprio Facebook, né? E também a gente sobe ela no YouTube do Núcleo, que é um lugar que fica mais fácil de ver. O YouTube do Núcleo é Núcleo Solano Trindade, né? Tudo junto lá no YouTube. Daqui mais uma hora por aí já vai estar disponível lá no YouTube. Tá? Então, Michel, assuma aí os microfones. Bom, boa tarde, Jaqueline, boa tarde, Reginaldo, boa tarde, Carolina, Canário e Padilha. Eu vou cantar uma música que fala de chegança e de esperança, do Edu Lobo, da época que ele era bem jovem. E antes de eu cantar, eu queria que
mandar um abraço para o pai do Padilha, o Anivaldo, que é um grande amigo de muitos anos, talvez antes de você ter nascido, Padilha. Sim, sim, bem antes de eu ser projetado até, antes de eu ser planejado. São jovens aí da juventude, amigos da juventude, da luta da igreja progressista, né, Michel? É isso aí. E a música fala de esperança, apesar da pandemia, apesar do governo Bolsonaro, eu não perco as esperanças e acho que vocês também não. Então a música é essa. Barum dede, barum dede, barum bam, barum bam, barum dede. Estamos chegando daqui e dali e de todo lugar que se tem para partir. Estamos chegando daqui e dali e de todo lugar que se tem para partir. Estamos chegando daqui e dali, de todo lugar que se tem para partir, e de todo lugar que se tem para partir. Trazendo na chegança foi-se velha mulher nova, e uma quadra de esperança, e uma quadra de esperança. Trazendo na chegança foi-se velha mulher nova, e uma quadra de esperança, e uma quadra de esperança. Ah, se viver fosse chegar. Ah, se viver fosse chegar. Chegar sem parar para casar e os filhos espalhar por um mundo num tal de mudar, por um mundo num tal de mudar, por um mundo num tal de mudar. Barum dede, barum dede, barumba, barumba, barum dede. É isso aí. Tá bom. Muito obrigado, Michel. Obrigado a todos. Até a próxima, Carol. Beijo, Jaqueline. Boa noite, gente. Bom fim de semana. Você Bom também. demais, Valeu, boa bom demais. noite, gente. Valeu.